Quando as folhas começam a ficar douradas e caem suavemente ao chão, há uma agitação silenciosa sob nossos pés. As formigas, essas pequenas arquitetas do subsolo, entram em um período de atividade incansável. Preparar-se para o inverno não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma verdadeira corrida contra o tempo. Cada momento importa, e cada membro da colônia desempenha um papel crucial nesse processo. À primeira vista, os movimentos das formigas podem parecer rotineiros, mas, à medida que os dias ficam mais curtos e o ar mais frio, algo muda. As trilhas formadas pelas formigas tornam-se mais movimentadas. Grãos de sementes, folhas cortadas com precisão e até pedaços de insetos mortos são transportados com urgência de volta ao ninho. Esse comportamento não é aleatório. As formigas operárias mais experientes detectam mudanças sutis na temperatura e na umidade. Seus corpos captam sinais invisíveis de que o verão está chegando ao fim. Esse conhecimento é rapidamente compartilhado por toda a colônia por meio de feromônios, sinais químicos que formam um sofisticado sistema de comunicação. Assim que o alerta é recebido, uma reorganização começa. As formigas jovens, que normalmente cuidam das larvas dentro do ninho, são designadas para reforçar as câmaras de armazenamento subterrâneas onde os alimentos serão guardados. Essas câmaras são ampliadas e protegidas contra umidade excessiva, garantindo que os suprimentos durem durante os meses rigorosos de inverno. Enquanto isso, as formigas mais velhas, mais experientes, partem em longas missões de coleta. Elas saem ao amanhecer e só retornam ao anoitecer. Carregando o máximo de recursos possível. Uma das tarefas mais detalhadas é a coleta de sementes. Certas espécies de formigas agem como verdadeiras agricultoras, armazenando sementes em áreas profundas do ninho, onde a temperatura e a umidade são naturalmente controladas. Em câmaras específicas, essas sementes são protegidas contra pragas e fungos. Algumas formigas até cortam as sementes, removendo partes que poderiam apodrecer durante o armazenamento. Além disso, áreas de secagem são montadas próximas à superfície do ninho. Lá, sementes ou folhas coletadas são espalhadas para que o calor do sol possa secá-las, evitando o acúmulo de umidade que poderia causar apodrecimento. Enquanto a colônia fervilha de atividade, a rainha permanece nas profundezas do ninho, segura e protegida. Sua função, mesmo durante o inverno, é continuar botando ovos. A rainha é o coração da colônia. Sua sobrevivência é essencial. As operárias garantem que a câmara onde ela está permaneça aquecida e seca. Elas formam camadas de proteção ao seu redor e às larvas, criando uma barreira viva contra o frio. Esse comportamento, conhecido como termorregulação coletiva, é uma das razões pelas quais as formigas sobrevivem até mesmo nos ambientes mais adversos. Conforme o outono avança, a entrada do ninho começa a ser parcialmente selada. As operárias cavam pequenos túneis de ventilação, deixando apenas passagens estreitas que permitem a circulação de ar, mas bloqueiam o frio extremo de alcançar o núcleo do ninho. Esse processo de vedação é gradual e cuidadosamente monitorado. Quando o inverno chega de vez, a atividade externa cessa quase completamente. As formigas se recolhem em suas câmaras, e o ninho entra em um estado de dormência parcial. Durante esse período, o metabolismo das operárias desacelera significativamente, reduzindo suas necessidades alimentares. Os suprimentos coletados durante o outono são racionados com uma precisão impressionante para garantir que durem até a primavera. Porções minúsculas de sementes e insetos armazenados são levadas para as câmaras centrais, onde as operárias se reúnem em círculos para consumir apenas o necessário. Em raros dias de inverno com temperaturas mais amenas, algumas operárias podem sair brevemente para procurar alimentos adicionais nas redondezas, aproveitando qualquer oportunidade que a natureza ofereça. Essa flexibilidade é a chave para a sobrevivência das formigas.
Elas não dependem apenas de suas reservas, mas se ajustam continuamente às mudanças ambientais. Quando a primavera chega, a colônia desperta. As primeiras operárias emergem para explorar o terreno em busca de sinais de vida. As larvas que sobreviveram ao inverno crescem rapidamente, e a colônia começa a se expandir. Novas formigas nascem, e o ciclo recomeça. O esforço das formigas durante o outono é uma lição de perseverança, organização e trabalho em equipe. Cada semente carregada, folha cortada e túnel cavado demonstra que a sobrevivência na natureza não é obra do acaso, mas o resultado do esforço coletivo. Da próxima vez que observar uma trilha de formigas no fim do verão, lembre-se de que elas não estão apenas buscando comida. Estão construindo o futuro de sua colônia, enfrentando o inverno com uma disciplina e resiliência que poucos seres conseguem igualar. Enquanto se preparam para o inverno, as formigas enfrentam inúmeros desafios que tornam a busca por alimento uma tarefa árdua e perigosa. Apesar de seu tamanho pequeno, essas criaturas superam obstáculos que exigem força, resistência e um nível de organização comparável às sociedades mais avançadas. Cada missão de coleta é uma corrida contra o tempo e os elementos, onde o sucesso ou o fracasso pode definir o destino da colônia. O primeiro desafio surge assim que as formigas deixam a segurança do ninho. O mundo exterior está repleto de perigos. Predadores, como pássaros, aranhas e até colônias rivais de formigas, representam ameaças constantes. As operárias mais experientes lideram o caminho, navegando com cautela pelo terreno. Elas seguem trilhas químicas formadas por feromônios, que guiam suas companheiras pelo trajeto mais seguro até as fontes de alimento. Ao atravessar campos e jardins, as formigas enfrentam obstáculos naturais que podem parecer insignificantes para nós, mas são grandes barreiras para elas. Pedras, galhos e folhas caídas podem bloquear os caminhos, forçando a colônia a encontrar novas rotas. A adaptabilidade é essencial. Quando uma trilha se torna inviável, as formigas rapidamente se reorganizam, criando desvios que podem aumentar significativamente a distância percorrida. Outro grande desafio ocorre quando as formigas encontram uma grande fonte de alimento, como uma fruta caída ou um inseto morto. A alegria da descoberta logo se transforma no desafio de transportar algo tão grande de volta ao ninho. Nesses momentos, o trabalho em equipe é vital. Grupos de operárias se juntam para carregar itens que pesam até 50 vezes o peso corporal delas. Mesmo com essas dificuldades, as formigas continuam sua jornada incansável. Cada pedaço de alimento coletado é uma prova de sua força, engenhosidade e capacidade de trabalho coletivo. Quando o inverno finalmente chega, o ninho, antes cheio de atividade, torna-se um abrigo silencioso. Sob a terra fria, as formigas descansam, protegidas pelos suprimentos que conquistaram com tanto esforço. A sobrevivência de uma colônia de formigas durante o inverno é uma verdadeira epopeia. Cada desafio enfrentado demonstra a resiliência e inteligência desses pequenos seres. Embora muitas vezes invisíveis, as formigas desempenham um papel essencial na natureza, reciclando materiais, controlando pragas e até ajudando a arejar o solo. Ao observar uma fileira de formigas cruzando o jardim, lembre-se de que, por trás daquela pequena trilha, há uma história de esforço,
coragem e cooperação que se repete há milhões de anos e continua moldando o mundo ao nosso redor. As formigas nos ensinam que, mesmo os menores e mais frágeis seres podem realizar feitos grandiosos quando trabalham juntos em harmonia. Sua organização, disciplina e adaptabilidade são exemplos claros de que, na natureza, o sucesso não depende apenas de força ou tamanho, mas de estratégia, esforço coletivo e resiliência. Cada ação que essas pequenas criaturas realizam, desde carregar uma única semente até construir complexos sistemas de túneis subterrâneos, é uma demonstração de como o trabalho em equipe pode superar até os desafios mais assustadores. O ciclo de vida de uma colônia de formigas, especialmente sua preparação meticulosa para o inverno, é mais do que uma simples rotina biológica. É uma verdadeira epopeia de sobrevivência. Durante os meses mais difíceis do ano, quando a natureza parece adormecer, as formigas mostram que estar preparado, antecipar desafios e buscar soluções criativas pode fazer toda a diferença. Enquanto algumas espécies acumulam sementes, outras cultivam fungos ou caçam pequenas presas. Essa diversidade de estratégias reflete a complexidade e a sofisticação de suas sociedades, provando que, mesmo em sua pequenez, as formigas são mestres em superar adversidades. Mas há algo ainda mais profundo em sua história. A forma como elas colaboram, ajustam-se às mudanças e enfrentam o desconhecido nos faz refletir sobre a importância da cooperação e do planejamento em nossas próprias vidas. O que podemos aprender com elas? Talvez a resposta seja simples. Ninguém consegue enfrentar os desafios da vida sozinho. Assim como as formigas dependem umas das outras, nós, seres humanos, também precisamos uns dos outros para construir, crescer e superar os invernos que encontramos ao longo do caminho. Outro aspecto inspirador do comportamento das formigas é sua capacidade de resiliência. Mesmo diante de predadores, condições climáticas adversas ou a competição de colônias rivais, elas continuam a avançar, um grão de cada vez. Essa perseverança é um lembrete poderoso de que, por menores que sejam nossas conquistas diárias, elas são passos importantes rumo a um objetivo maior. Afinal, a grandeza não está apenas no destino final, mas no caminho percorrido e no esforço dedicado a cada etapa da jornada. E há mais. As formigas nos mostram que a vida não é apenas sobre sobreviver, mas sobre construir um legado.
A cada túnel escavado, cada semente armazenada, cada feromônio liberado para guiar suas companheiras, elas estão moldando o futuro de sua colônia. Elas trabalham incansavelmente não apenas para si mesmas, mas para gerações que ainda estão por vir. Há uma nobreza nisso, uma lição sobre responsabilidade e propósito que ressoa muito além do mundo dos insetos. Então, da próxima vez que você vir uma trilha de formigas no jardim, pare por um momento. Observe. Cada uma delas carrega uma pequena parte de um grande sonho coletivo, a sobrevivência e prosperidade de sua colônia. E ao fazer isso, elas não apenas enfrentam o inverno, elas deixam uma marca no mundo, mesmo que seja invisível para a maioria. Essas pequenas criaturas podem parecer insignificantes, mas seu impacto na natureza é imenso. Elas arejam o solo, reciclam matéria orgânica, controlam populações de pragas e até ajudam a disseminar sementes que dão vida a novas plantas. São peças fundamentais no equilíbrio ecológico do planeta. E tudo isso enquanto enfrentam perigos diários, lidam com mudanças climáticas imprevisíveis e superam desafios que poderiam parecer impossíveis para seres tão pequenos. Que possamos nos inspirar na determinação e na engenhosidade das formigas para enfrentar nossos próprios desafios. Que possamos aprender com elas o valor do esforço conjunto, da resiliência diante das dificuldades e da importância de nos prepararmos para o futuro, sempre pensando no bem coletivo. Porque, no final, assim como as formigas, todos nós estamos conectados por algo maior, o equilíbrio e a continuidade da vida. E, assim como elas, podemos escolher deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Um passo de cada vez, um gesto de cada vez, uma conquista de cada vez. Afinal, até mesmo as menores ações, quando feitas com propósito e em conjunto, têm o poder de transformar o mundo.